Hoje iremos meditar o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículo do 6 ao 14. Iremos para ler. Rezemos. Meditemos a palavra de Deus. Não lanceis aos cães as coisas santas. Não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calquem com os seus pés e voltando-se contra vós, vos despedace. Pedi e se vos dará, buscar achareis, batei vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, e quem bate se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que queres que os homens vos façam, fazei-vos a vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, como podemos observar no Evangelho de hoje, né? Temos 3 recomendações de Jesus aqui no Evangelho, né? Não dei as vossas pérolas, né? Não dei as coisas santas. Não lance as coisas santas aos cães e aos porcos, não. As pérolas que a pessoa tem. E essas pérolas? Todo aquele ensinamento que você adquiriu, né? Tipo, posto que você ensina uma pessoa o caminho da sabedoria, né? Uma pessoa está ensinando a outra pessoa o caminho do Evangelho, né? E aí a pessoa ensina aquele caminho, né? A pessoa está lançando a pérola. E a pérola preciosa é as coisas sagradas, né? Que a gente vai ensinar. Só que lembrando que essa parte da pérola, do ensinamento santo, ela tipo a sabedoria. Jesus nos dá a sabedoria para ensinar o caminho às outras pessoas. Aí tem momentos que a gente deve, né? Que é o primeiro ponto aqui. Que a gente lança, se a gente lançar, semear, né? Lançar a palavra para as pessoas e elas acolherem, isso é bom. Depois, se elas não acolherem, de certa forma não vai ser bom, né? Mas aí pegando pela outra forma, vamos poder dizer assim, ó. Quando você está lançando algo, né? Uma semente, você espera a semente crescer, né? Que tem a pausa, né? A pausa do plantar a semente e esperar ela crescer. Da mesma forma, ele está ensinando isso aqui, nessa primeiro ponto. Que a gente deve, né? Não lançar aos cães as coisas santas. Não atireis aos porcos as suas pérolas, para que não as calque com os seus pés, e voltando-se contra vós, vos despedace. Então, temos que saber o momento de falar e de calar. Temos que saber o momento de esperar, né? Tipo, a gente pregamos para determinadas pessoas as coisas sagradas, né? Os ensinamentos, o caminho da sabedoria. A gente tem que esperar agora o Espírito Santo agir, né, na vida daquelas pessoas para que elas possam se transformar, né? E outro ponto aqui nessa parte é que a gente deve evitar, né, uma certa confusão, uma certa briga, né? Porque eles podem usar o que a gente ensinou para que usar o que a gente ensina, né? Para querer fazer mal a gente, para querer nos destruir. Então,
devemos nessa parte nos calar. Expliquemos, evangelizemos e se calemos, né? O segundo ponto do evangelho de hoje é aquela parte, né? Pedir e se vos dará. Buscar e achareis, batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede recebe. Quem busca acha. E quem bate se abrirá. Aí ele vai falar, né, nessa parte aí: quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? Se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, que sois maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedem. Tudo o que queres que os homens vos façam, fazei-vos a ele. Esta é a lei dos profetas. Nesse ponto aqui, do buscar achar, ela já sabe. Eu expliquei aqui no vídeo sobre isso, né? A nossa busca, se a gente buscar, vai ser se a gente pedir, né? Pedir ao Pai do céu, ele nos dará. Se a gente buscar, a gente vai achar, né? Se a gente bater, será aberto. Então, é uma pequena parábola de Jesus também, né? Nesse ponto. Aí, quando ele dá continuidade, né, nessa parte, ele vai dizer assim: quem dentre vós dará uma pedra a seu filho se este lhe pedir pão? Então, sabemos, né? Os pais, eles fazem de tudo, né, para o bem de seus filhos. Eles jamais vão querer o mal do seu filho, dos seus filhos, né? É claro que aqui, quando essa passagem fala, ele está falando assim: cada um tem uma ação diferente, né? De um ponto de vista. Aí Jesus vai dizer: se as pessoas boas sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais as pessoas más, né? Se as pessoas boas conseguem, né, ter misericórdia, ter paciência com seus filhos, quanto mais os maus, né? Que também querem que seus filhos tenham coisas boas, né? Aí ele vai citar também: quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem, entendeu? Pedir e vos será dado. Então, quando o filho pede um pão, o pai, claro que o pai não vai negar. Quando a mãe pede o filho pede um pão à mãe, a mãe não vai negar, claro. Assim como o Pai do céu, né? Se a gente pedir ao Pai do céu, se for conforme a sua vontade, ele nos dará. Aí, depois, outro ponto, ele vai dizer assim, que aqui é o terceiro, aqui vai ser o terceiro, ainda é o segundo ponto, né? Ele vai dizer assim: tudo o que queres que os homens vos façam, fazei-vos a eles. Esta é a lei dos profetas. O que ele está falando aqui? Que é necessário revidar o que os homens façam? Não. É você fazer o bem. Faça o bem ao seu próximo. Não cometa maldade com o seu próximo, né? Leve o seu próximo para o caminho do bem, o caminho de Deus. Não faça mal aos outros. Aí vamos pegar aquela parte lá que foi dada no início, né? No primeiro tópico que a gente tinha falado, né? Que não lanceis aos cães as coisas santas, né? Que pode entrar também essa parte. Quando você quer o bem dos outros, quando você ama o seu próximo, você está seguindo o caminho, né? O caminho do bem. Então, vamos ver aqui. Não enganar, não mentir, não fazer aquilo que não mentir, não fofocar, não trazer dúvidas ao próximo, né? Tentar mostrar o caminho certo e o reconhecimento também pelo outro, né? Pelo que o outro faz por mim, eu faço por ele. E o reconhecimento também que eu vejo em mim de bom, que também as pessoas podem ver e eu posso mostrar às pessoas, né? Para que as pessoas aceitem. Se eu faço o bem para mim, eu também tenho que fazer o bem para os outros, né? Aí Jesus vai dar o terceiro tópico, é: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, a porta é apertado o caminho da vida, e raros são os que encontram.
Aqui, vamos pegar outro ponto aqui. Que Jesus está dizendo assim, entrar pela porta estreita, que ele está falando já outra parábola, né? Quem é essa porta estreita? O próprio Jesus é a porta estreita. E porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição e numerosos são os que por aí entram. É porque, de fato, no mundo é mais fácil, né? A pessoa não querer as coisas com dificuldades do que com dificuldades, né? Então, vamos aqui. Dessa parte existe uma abnegação, né? Tipo assim, para eu ir... Eu quero entrar pela porta estreita do caminho de Jesus, né? Então, de fato, eu vou ter que... Aí exige um sacrifício da minha parte, abnegação, um caminho de moralidade, né? Um caminho de entrega. E por que essa porta tem que ser estreita? Porque tem que ser dificultosa? Porque é o caminho. A porta estreita é esse, porque ela exige da gente que a gente renuncie, né? Então, que possamos, né, entender entrar por essa porta estreita. Como? Abnegar, né? Abnegar os meus desejos, as minhas vontades carnais, quebrar os desejos dos sentidos, né? Por eu ter, pelo prazer demais, demasiado. Tipo, quando ele tem muito prazer, é em excesso, né? Tem que começar a mortificar mais para poder entrar na porta estreita. Tem quando a pessoa tá na questão da natureza, né? Seguir a questão da lei natural. O homem é um ser natural, né? Então, quando o homem ele deixa a natureza dele dominar ele, ele se perde, né? Então, ele vai pela porta espaçosa, que é o caminho que leva à perdição, né? E aqui, outro ponto. Porque é necessário sofrer tanto? Aqui é uma espécie de cruz, tem que aceitar a cruz. Entrar pela porta estreita é a cruz, na verdade, né? Aceitar os sofrimentos da vida. Mas com fé, né? Aceitar tudo que vem para a salvação da pessoa. Isso é a cruz. Na verdade, a porta estreita, né? É uma cruz que você vai ter diariamente, né? Então, se você se mantiver com sua cruz, então você está no caminho estreito, indo pela porta estreita, que é pela salvação. Para seguir Jesus é necessário passar pela essa porta estreita. Porque, ó, aí já foi falado. Abnegação, que é abnegação, negar a minha natureza. Negar a minha natureza enquanto ser apenas pelo impulso, né, da carne. Se mortificar. Tentar ser uma nova pessoa por dentro, né? Por dentro e por fora. Buscar as coisas do reino. Parar em querer ter. Tipo, a pessoa quer ter muitas coisas. Parar de começar a querer ter muitas coisas. Começar a querer renunciar devagarzinho cada coisa que quer. Tipo, orgulho, avareza, essas coisas. Práticas de quanto mais tem, mais quer. Então, para passar pela porta estreita, quanto mais eu tenho, mais eu renuncio. Entendeu? Tem que ser isso, mais renúncia. Porque as pessoas... Porque larga é a porta e espaçosa é o caminho que conduz a perdição e enumeração que por aí entram. Porque, ó, outro ponto aqui da parábola. O caminho da vida é pela porta estreita, como diz Jesus, né? Aí já foi falado bem aqui. O caminho da porta larga é o quê? É tudo ao contrário que já foi falado aqui. A pessoa querer buscar o exagero na busca pelo ter, pelo poder e pelo prazer. E porque são numerosos que são os que por aí entram. Porque o mundo, né, oferece todos os dias, né, a nós querer, poder e ter. São três tentações que nós seres humanos sofremos diariamente, né?
Lá na tentação do deserto, Jesus também passou por essas três frases, quando Satanás ele tentou Jesus primeiro com a pedra, o pão, queria que Jesus transformasse as pedras em pães, depois queria que Jesus se jogasse do templo, e terceiro, ele queria que Jesus se prostrasse diante dele. Tu percebe que são três coisas, né? Primeiro, queria que Jesus fosse para o lado do prazer, que é o pão, né? Só comer o pão. Segundo, ele queria que Jesus tivesse aquela segurança, né? Ah, você joga daqui que você vai se salvar, né? E terceiro, a parte que ele queria que Jesus os reinos tudo no mundo, mas queria que ele se prostrasse, né? Então, basicamente, o caminho do porta espaçosa é isso, é buscarmos excessos de prazer, de ter e de poder. São três. Esses são os três pontos que vão levar a pessoa para o caminho da perdição, né? E os outros pontos são os que nos levarão para o caminho para a porta estreita, né? Aí Jesus vai dizer no final do versículo 14: estreita, porém, a porta e apertada é o caminho da vida, e raros são os que encontram. Então, como é que eu vou encontrar o caminho, o caminho, né? Perseverando todos os dias, né? Lendo as Sagradas Escrituras, buscando a oração, buscando a vida de mortificação, se entregando por inteiro a Jesus, para que naquele dia Jesus nos diga, né? Vinde benditos do meu Pai. Então a gente tem que também buscar com verdade, né, o caminho da porta estreita, né, que é Cristo. Que possamos naquele dia, quando batermos a porta, Jesus abrir, né? Que possamos buscar verdadeiramente os ensinamentos de Jesus e viver uma vida santa. E esse é hoje é o evangelho que se diz isso. Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Entrai, porém, estreita, porém, é a porta e apertado é o caminho da vida, e raros são os que encontram. Possamos aí você encontrar, né, a porta estreita todos os dias, através da renúncia, da abnegação, do controle, da renúncia dos desejos, das mortificações e da renúncia da oração, da vida de entregar a Jesus, para podermos um dia entrarmos pela porta estreita.